Portas Abertas, ela está presente aí há um tempão, há mais de 60 anos, com esse ministério, fazendo só isso que vocês viram através deste filme aí, que é um testemunho, né, que é um filme que fala a respeito da nossa missão. E tudo isso começou através da vida do André. O André, que na sua juventude foi desafiado por Deus, através desse texto de Apocalipse, a cuidar daqueles nossos irmãos que estavam passando por dificuldades, por perseguições, para que eles pudessem ser fortalecidos na sua fé, para que não negassem a sua fé e permanecessem no Senhor Jesus Cristo. E a gente está falando aqui da antiga cortina de ferro, né? Que eram aqueles países no leste europeu, naquela região da Europa e na Rússia, que tinham as suas fronteiras fechadas para que o evangelho ou para qualquer outra coisa não pudesse entrar lá, porque eram países comunistas. Então o André, sentindo-se desafiado por Deus, ele, numa resposta que eu imagino que deva ter sido essa: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, estou dentro, estou junto, eu vou fazer o que o Senhor colocou no meu coração para ser feito. E quando André deu esse passo ao encontro de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor pode contar comigo? Então o Senhor começou a preparar para que o André começasse a receber textos da palavra de Deus para poder levar para esses países que tinham as suas fronteiras fechadas. O André começou a ir para esses países, foi expulso de alguns deles, e também mas aí o André começou a ganhar mais. Ele viu que a necessidade era muito grande, porque os irmãos se reuniam com uma comunidade como essa nas igrejas oficiais, mas tinha uma ou duas Bíblias, ou simplesmente uma parcela do Novo Testamento. E o André começou então a perceber que ele precisava levar mais Bíblias. Então Deus promoveu para que o André pudesse receber mais Bíblias, mas ele não tinha como levar. Então o André ganhou um Fusquinha azul. E nesse Fusquinha azul, então, André ele escondia as Bíblias no Fusquinha azul e partia então da sua cidade com destino para essas fronteiras desses países que eram fechados à proclamação do Evangelho. E quando o André chegava próximo a essas fronteiras, o André fazia uma oração mais ou menos assim: Deus, eu estou aqui em obediência ao teu mandato, eu estou aqui nesse carro cheio de Bíblia, cheio da tua palavra. A tua palavra não pode entrar nesses países, mas são os meus irmãos, são os teus filhos, por favor. Assim como o Senhor deu vista aos cegos, cega a vista desses guardas. E aí o André passava na fronteira, os guardas iam, vasculhavam um Fusquinha, viam um monte de coisas, mas eles não viam as Bíblias. O André ele é conhecido no mundo inteiro, no mundo missionário do mundo inteiro, como o contrabandista de Deus. Um homem que contrabandeava a Bíblia para os países fechados ao Evangelho, dentro de um Fusquinha. E lá atrás, lá na mesinha, a gente tem esse livro que conta a respeito da conversão do André, do seu testemunho, de como Deus falou com ele e de como foi essas experiências que ele teve quando ele estava então contrabandeando Bíblias para esses lugares. Contrabando de Bíblias, além de tudo que você viu aqui, que nós fazemos de ajuda emergencial, de ajuda humanitária, de trabalho com viúvas, de trabalho com órfãos, de trabalho com crianças, de trabalho com a igreja, de pós-trauma, de aconselhamento pós-trauma, tudo que você percebeu ali, o ponto mais forte da Portas Abertas ainda continua sendo o contrabando de Bíblias. Nós continuamos contrabandeando a palavra de Deus por esse mundo afora. E o ano passado eu desafiei o Lugon para ir com a gente contrabandear Bíblias para Cuba. Ele não pôde ir. E esse ano, no mês 10, a gente tem uma remessa de 500 Bíblias aí. A gente está precisando de umas mulas. A gente tem umas 500 Bíblias aí, a gente está precisando de uns irmãos que tenham coragem, se sintam desafiados, para esconder as Bíblias na sua bagagem e enfrentar aquela fronteira lá no aeroporto, passando com elas, orando: Senhor, não deixa que eles achem. E das vezes que a gente tem feito isso, todas as Bíblias passaram, não perdemos nenhuma. Porque Deus é conosco. Portas Abertas é uma missão de oração, somos fundamentados na oração, acreditamos que quando o crente entra no Santo dos Santos, Deus nos ouve.
Ele nos ouve, estende o seu braço forte, nos abençoa e abençoa aqueles a qual nós apresentamos diante do seu altar. Mas além de contrabandear Bíblias, nós também fazemos outros tipos de viagem, porque nós temos o ministério de presença, que é um ministério onde todos os anos a gente viaja para esses países onde há perseguição. Então, se você quer conhecer de perto a realidade de como vive um irmão no norte da Nigéria, onde as igrejas são destruídas, os pastores são mortos por conta de um grupo extremista chamado Boko Haram, você pode falar comigo, a gente faz viagens para a África, para a Nigéria. Você quer ir a gente faz viagens para o Iraque, a gente faz viagens para a Síria, a gente viaja pelo mundo inteiro nessas regiões onde há perseguição. Então você pode ir com a gente para estar lá dos nossos irmãos, andar na terra, no chão onde eles pisam, para dar um abraço neles e falar, eu vim aqui para te abraçar e para dizer que o Brasil tem um grande número de irmãos que estão orando por vocês. E você pode vir com a gente. Eu estou desafiando o Lugon a participar com a gente de uma viagem para o México no mês 10, ele está orando, vendo as possibilidades. Orem por isso, irmãos, em 40 anos é a primeira vez que Portas Abertas vai ao México. A perseguição no México ela é muito forte, pastores têm sido mortos, igrejas têm sido destruídas, e a gente vai visitar esses lugares onde existe esse tipo de perseguição, e a gente vai estar falando com pastores, com liderança. Então a presença de pastores e líderes para estar junto deles, para compartilhar a fé e orar com eles, é muito importante. Mas você pode ir com a gente num desses lugares, servindo ao Senhor Jesus Cristo, fortalecendo a fé dos nossos irmãos que amam a Cristo Jesus. Nós estamos presentes, irmãos, há mais de 60 países e há mais de 60 anos estamos fortalecendo os nossos irmãos, a nossa família da fé. Então eu estou aqui com um intuito, eu vim aqui com um propósito muito forte, de, já que eu estou em casa, então falar para os meus irmãos aqui de casa, para que você possa se juntar a nós em oração, para que você possa ser o intercessor por essa causa, que você possa fazer parte desse time de irmãos e irmãs que se importam com uma comunidade missionária que vive a serviço do povo, se importa com o outro, e se importando com o outro, se posicione em oração. Talvez você nunca vá contrabandear a Bíblia com a gente. Talvez você nunca vá para o Iraque, para a Síria, ou para o norte da África, onde há perseguição. Talvez você nunca vá fazer isso. Ou talvez você nunca vá sair do Brasil em uma viagem missionária, ou qualquer outro tipo de coisa que seja. Mas eu tenho certeza que se você dobrar os seus joelhos, você vai aonde você quiser ir. E aqui a gente está fundamentado nessa verdade, dizendo a você, para que você possa se tornar um parceiro de oração da Missão Portas Abertas, porque nós estamos presentes em mais de 60 países no mundo. Nesse mapa onde você vê todo onde é pintadinho, existe a igreja cristã, e a igreja cristã que está sendo perseguida, e a gente está falando aí a respeito de mais de 215 milhões de irmãos e de irmãs que são perseguidos por amor a Cristo Jesus, assim como eu, assim como você o amamos, mas eles o amam a Jesus e vivem em situações diferenciadas da nossa. Eu não gosto de falar de igreja perseguida e de igreja livre, porque dá a entender que são duas igrejas, e na verdade nós somos uma igreja só, mas somos uma igreja onde uma boa parcela dela vive com a liberdade de louvar, de cultuar, de fazer cultos em praça pública, de falar, de andar com Bíblias embaixo do braço, com as camisetas estampadas no peito, honrando Jesus, e uma grande parte da igreja de Jesus Cristo, que nem sequer tem onde se reunir, em lugares onde eles são cristãos secretos. Eles não podem contar para ninguém que se converteram, porque os seus familiares são capazes de matá-los, porque eles abandonaram a fé que eles tinham. E aqui a gente tem liberdade. Compartilhei com o Lugon hoje de manhã que eu estava num bairro lá de Belo Horizonte, que eu já esqueci o nome de novo, não é isso, lá no Vale do Jatobá, e eu estava numa Assembleia de Deus, um culto que começou às 8 horas da manhã e terminou às 11h30.
Uma bênção de culto, né? Eu estou falando para vocês não se assustarem, que eu perguntei quanto tempo eu tinha, ele falou, como eu te amo, né? Eu estou com saudade, você pode falar até Jesus voltar. Mas a hora que der 8h25, os irmãos levantam e vão embora, e você vai ficar sozinho, né? Então eu não vou ficar sozinho, a hora que der o tempo eu paro, para que a gente possa ir embora para casa todo mundo junto, tá joia? Mas uma coisa que me chamou a atenção, que a hora que o culto acabou às 11h30, os irmãos não foram para casa, porque eles tinham combinado com a polícia militar da região, e a polícia militar estava na porta da igreja. Eu confesso que eu me assustei na hora que eu olhei aquilo, mas não, porque a igreja saiu marchando nas ruas, tocando aqueles trombones, aquelas sanfonas, tudo que a Assembleia de Deus tem, marchando, fazendo um desfile na rua, proclamando o nome de Jesus, entregando folhetinho para todo mundo que estava em volta daquela igreja ali naquele bairro. Eu falei, que coisa maravilhosa, que oportunidade de aproveitar a liberdade que a gente tem, de sair, porque um desfile na rua, com música tocando, todo mundo para olhar. E se o pessoal parou para olhar a oportunidade para a gente para falar. Para falar o quê? Para falar de Jesus Cristo. Porque para isso a gente está aqui para poder falar de Jesus Cristo para todo mundo. Enquanto a gente está aqui falando de mais de 60 países sob perseguição, mais de 215 milhões de irmãos que vivem em perseguição, nós no DIPDCamos escolhemos a Índia, que tem como a fonte de perseguição o nacionalismo religioso. A Índia tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no planeta Terra. Nós somos 7 bilhões e 300 milhões, então é uma grande parte da população, a grande concentração da população do mundo está ali nesse país, na Índia, mas lá mesmo assim existe uma população cristã de aproximadamente 64 milhões de crentes que vivem naqueles lugares e são perseguidos, e a gente vai falar para você como é que esses irmãos são perseguidos lá naqueles lugares. Eu queria te convidar para que você pudesse abrir a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Mateus 5, 14 e 5. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 15. E se você abriu sua Bíblia, se você ligou a sua Bíblia, eu gostaria que te convidasse, você pode ficar em pé, para que juntos possamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Aquele relógio está funcionando, né? Tá, né? Aquele relógio funciona. Eu fui numa igreja, estava parado. Eu estourei o tempo porque eu olhava, a hora não passava. Te perguntei para o pastor Lugon se aquele relógio estava funcionando, que eu estava em Porto Alegre, numa igreja presbiteriana, e estava pregando e olhando no relógio. Mas o relógio não andava. Eu falei assim, nossa, Deus parou o tempo, não é possível. Até que eu fui falar com o pastor. Ele, pastor, aquele relógio não está funcionando. Eu falei, o senhor não me avisa? Eu estava indo embora, aquele cultão que não acaba mais. Então, está funcionando, né, companheiro? Então, tá jóia. Assim diz a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos os que se encontram na casa. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela leitura das tuas Sagradas Escrituras. Obrigado, Deus e Pai, porque o teu Santo Espírito habita em nós e ele em nós nos dá o discernimento, o entendimento que temos que ter através do compartilhar da tua palavra. Que a tua palavra em nós seja transformadora, para que possamos, Senhor, a cada dia mais e mais nos tornarmos cristãos melhores, para que as nossas vidas, por onde nós andemos, sirva para glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de trabalhar esse texto aqui com vocês, com os irmãos, conversar rapidinho sobre eles. Antes da gente entrar na Índia, eu vou contar como é que viu os nossos irmãos na Índia e como que eles são perseguidos. Porque na Índia, quando uma criança nasce, na certidão de nascimento dele já está lá, já consta a religião hindu. Você não tem opção de crescer e escolher uma religião. Não, você já nasce e lá você já nasce hindu. E eu quero trabalhar esse texto que a gente leu aqui, através de uma perspectiva que é bem nossa, que é metodista, que é quando nós nos declaramos como uma comunidade missionária a serviço do povo.
E ser comunidade missionária a serviço do povo passa pelas células, passa pelos grupos pequenos, porque é a maneira de nós servirmos ao povo missionariamente. Porque o que significa esse ser missionário? Comunidade, nós somos nós, vivemos em unidade, vivemos em comunhão. Mas uma comunidade missionária, o que significa ser missionário? Ser missionário significa exercer o papel que a grande comissão de Jesus Cristo para cada um de nós, que está lá em Mateus capítulo 18. A grande comissão que diz: ir por todo o mundo e pregar o evangelho para todas as pessoas, fazendo de discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a cada um deles tudo aquilo que vocês têm aprendido de mim. De mim quem? De mim, de Jesus. Pois eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando a gente fala de uma comunidade missionária, nós estamos falando aqui de uma parcela do corpo de Cristo que exerce o comissionamento de Jesus Cristo para cada um de nós de uma forma missionária. Então, se eu perguntar para vocês aqui, quem é missionário aqui, levanta a mão. Qual que é a resposta? Quem é missionário aqui, levanta a mão. Irmão, então levanta a mão todo mundo. Quem é missionário aqui, levanta a mão. Amém. Pode abaixar a mão, porque todos nós somos missionários. Não há que falar assim, não, eu não sou missionário. Não, você é missionário. Porque se você aceitou Jesus Cristo como Senhor na sua vida, você é um missionário. Porque todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida tem a missão de proclamar o Evangelho a toda criatura. É comissionado por nosso Deus. É isso que Jesus nos ensina lá em Mateus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas nos envio para ir para a morte de cruz, porque a crucificação de Cristo foi o sacrifício único, foi vicário, suficiente para que todo aquele homem e mulher que confesse Jesus como Senhor na sua vida, seja salvo. Mas o que é para nós irmos para a cruz de Cristo? É a mesma coisa que Jesus. Você tem que tomar sua cruz e você tem que vir atrás de mim. O que é ir para a cruz de Cristo? Ser ir imitar a Jesus Cristo, assim como Deus o enviou, Ele também nos envia, é para que nós sejamos cúmplices dele naquela cruz. E para sermos cúmplices de Cristo naquela cruz, há necessidade de que a gente diminua para que Cristo cresça. Uma vez eu estava pregando numa igreja que eu não sei que igreja que era. Eu só sei que eu estava pregando, estava tocando nesse assunto, e aí do nada veio, eu falei, você quer saber de uma coisa, irmão? Jesus Cristo mais quer que vocês todos morram. O pastor está sentado assim no cantinho, abaixou a cabeça, o óculos escorregou pela oleosidade do nariz, parou aqui na parte maiorzinha, os olhos dele olhou assim para mim e falou assim, ele vai vir tomar o microfone da minha mão. Eu respirei fundo e falei, Jesus, o Senhor me colocou nessa, agora o Senhor me tira, por favor, porque eu não sei por que eu falei isso. E continuei falando, pregando, compartilhando a palavra, mas graças a Deus, Deus é bom, e é bom todo o tempo. E aí no final Ele me deu discernimento. Por que Jesus Cristo quer que cada um de nós, quer que todos vocês morram? Porque se vocês não morrerem, Ele não vai nascer dentro de vocês. Então a necessidade de que a gente morra, o velho homem morra, para quê? Para que o novo homem cresça. E esse novo homem, ele é tipificado pela igreja de Jesus Cristo, que tem como missão servir o povo. Porque Jesus veio para serviço. Então nós temos que, a exemplo de Cristo Jesus, nós temos que também servir nós temos também que servir o povo. A verdade é uma só. Porque Deus vai acrescentando dia a dia aqueles que vão sendo salvos à sua casa. Porque aqui a gente está falando é da casa de Deus. E quando a gente vê esse texto de Atos, no capítulo 2, que nós acabamos de ver, nós vemos aqui uma igreja que ela é caracterizada pela sua qualidade de vida. E é uma excelente qualidade de vida que a gente vê nesse texto de Atos de 42 a 47, porque as práticas comunitárias, as práticas daquela comunidade, a intensidade, o fervor do
dos cultos de adoração, porque eles estavam juntos e tudo que eles tinham era tudo de Jesus, e eles encontravam e viviam esta grande verdade de que eles estavam ali para serviço e para serviço do Mestre, para serviço de Jesus, e os testemunhos que aquelas pessoas davam a respeito de serem discípulos de Jesus, mesmo tendo as perseguições, mesmo tendo as privações, porque temos que lembrar que eles viviam no tempo do Império Romano, e todo mundo que falava de Jesus Cristo, que Jesus pregou e que os discípulos estavam compartilhando, era tido como uma seita. Ser cristão, seguir Jesus Cristo, era ser uma pessoa que seguia uma seita, e esta seita dos seguidores de Jesus foi proibida em toda aquela região. Então, mas a gente vê aqui a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava passando pela sua necessidade, que estava passando por perseguição, que não podiam se revelar, que tinham que se esconder, que tinham que se reunir também de forma underground para que ninguém percebesse. Criaram os seus próprios símbolos para que eles pudessem se identificar como os discípulos sentados, andando pelas praias, ou pisando lá naqueles terrenos. Com o pé eles faziam o símbolo do peixe, né? Que é o símbolo do cristianismo. Os cristãos se identificavam, eles se aproximavam e podiam orar e podiam conversar um com o outro. Esses irmãos, eles eram perseguidos, e por conta dessa perseguição, quando a perseguição vem, os irmãos, eles se sentem mais unidos, e nessa unidade do corpo de Cristo, então os irmãos aprendem que o que eles têm não é dele, que o que eles têm pertence a Deus, porque foi Deus que deu, e se Deus deu, tem que ser compartilhado. Então por isso que a gente vê no texto de Atos, essa comunidade trabalhando e dividindo, vendendo seus terrenos e compartilhando um com o outro, para que quem não tivesse não passasse fome. O texto não está dizendo porque as pessoas não podem ter as coisas, mas o texto está dizendo que a comunidade de fé, ela se ajudava mutuamente, ela servia. E isto era um testemunho maravilhoso, porque eles faziam isso mesmo diante das pressões, porque esse era o estilo de vida dos evangélicos daquela época. Porque eles entendiam isto, de que eu faço parte da família de Deus, de que eu sou irmão de Jesus Cristo, e todo aquele que hoje pertence a Jesus Cristo também é meu irmão. Ou seja, faz parte da minha família. Eu me lembro aqui de um testemunho. Puxa, não é para contar testemunho. Não vou contar testemunho. Então, esse tipo de igreja que a gente vive, nessa época, era uma igreja muito radical, formada de acordo com o espírito daquela época. Por quê? Porque era o estilo de vida de Jesus Cristo. Era um povo radicalmente que não se conformava com a sociedade em que viviam. Eu acho uma pena que a nossa sociedade hoje se conforma, que a igreja hoje se conforma com o modo que a nossa sociedade vive. E abraça os valores da sociedade, deixando muitas vezes de lado os valores do reino de Deus, pelo qual nós somos chamados para preservar. Então a gente vê muitos crentes vivendo segundo as orientações do que a nossa sociedade diz. A gente vê muitos crentes andando segundo o burburinho da cidade. E a nossa fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente tem muitos crentes, e eu tenho pregado isso há mais de 30 anos, que a igreja de Jesus Cristo tem lido a palavra de Deus de uma forma tão superficial, que eles não estão ouvindo a palavra, estão ouvindo mais a sociedade, e ao ouvir mais a sociedade, então muitos deles têm se desviado do seu caminho. Para quê? Porque é assim que o mundo vive. E se o mundo vive assim, então é assim que eu vou viver. Esquecendo até mesmo que o Paulo nos ensina no texto de Romanos, né? Que a gente tem que mudar a nossa forma de dizer. Que a gente não tem que concordar com o que o mundo diz. Pelo contrário, nós temos que ser luz do mundo. Nós temos que ser sal da terra. Mas quando a gente fala que a gente tem que ser sal da terra, não é sal grosso. Tem que ser sal da terra. O sal que tempera. O sal que dá sabor.
O sal que faz com que a gente queira estar perto, com que a gente queira estar junto. Mas antes de ser sal, a gente tem que ser luz. Porque quando a gente é luz, a gente ilumina. E a luz dissipa as trevas. E quando a luz dissipa as trevas, conforme a palavra de Deus fala para os nossos corações, que a lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, então quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos lendo Jesus. Então quando nós lemos Jesus, nós estamos impregnando Jesus Cristo na nossa mente e na nossa forma de ser. E aí por onde a gente anda, com a luz de Cristo brilhando em nós, nós conseguimos perceber por onde nós pisamos. Nós conseguimos ver os buracos. Nós conseguimos ver as armadilhas. E ao ver as armadilhas, por causa da luz de Cristo que opera em nós, nós conseguimos andar pisando somente na rocha. Na rocha que é Jesus. E aí as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, que estão com seus olhos tampados por Satanás, para que eles não vejam as maravilhas do reino de Deus, quando nós nos aproximamos deles, a luz penetra as trevas, então as pessoas começam a perceber a luz de Cristo. E ao perceberem a luz de Cristo, elas não conseguem se segurar e elas se rendem. Jesus Cristo não está aqui hoje, de uma forma presencial, mas Ele está aqui hoje, tipificado em cada um de nós. Você representa Jesus Cristo. E por onde você for, você tem que falar de Jesus. E ao falar de Jesus por onde você for, Jesus Cristo diz que você não está sozinho. Porque Ele está com você até a consumação dos séculos. E sabe como é que Jesus está com você até a consumação dos séculos? Porque quando você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você. E você foi separado para uma repaginação da sua vida, o que nós metodistas dizemos, fomos separados para um processo da santificação. Metodista busca a santificação. E aí nessa busca da santificação está embasado no que o nosso Deus diz, sede santo porque eu sou santo. E a gente vai buscando a santificação para as nossas vidas, e o Espírito Santo de Deus vai expurgando de dentro de nós tudo aquilo que não lhe agrada, e vai colocando de nós cada vez mais e mais a sua vontade. E aí a gente vai morrendo. Aí a gente vai morrendo e vai diminuindo, e Jesus Cristo vai crescendo, o brilho da luz de Cristo vai aumentando. E quando a gente fala de que nós somos selados com o Espírito Santo, nós, na Igreja Metodista, os históricos gostam mais de falar do Espírito Santo dessa forma, os pentecostais gostam de falar do texto de Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Desculpa, bebê, eu não queria te assustar. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Para que recebe poder do Espírito Santo de Deus? Atos 1:8 diz, para ser testemunha de Jesus Cristo, em Jerusalém, Samaria, Judeia e nos confins da terra. Mas qual que é a diferença de um espírito e de outro espírito? É a maneira de falar só, porque o espírito é o mesmo antes, hoje e eternamente. Não, é Deus que é, Luiz, ou é Deus que é mesmo Deus antes, hoje e eternamente. Hello? A gente está falando da Trindade. Então a Trindade é a mesma ontem, é a mesma hoje, é a mesma eternamente. Então quando a gente se posiciona desta forma, a serviço do nosso Senhor Jesus, então a gente consegue permanecer firme diante de tudo aquilo que se levanta contra nós, porque nós temos uma maneira diferente de pensar. Nós pensamos com a qualidade de que se o nome de Deus não for glorificado naquilo que eu for fazer, eu não devo fazer. Porque eu sou instrumento de Deus. Ouvi 2 vezes aqui a expressão, eu sou boca de Deus. Eu sou instrumento de Deus. Ah, mas eu não sou tudo isso não. Ninguém falou que tem que ser agora.
porque isso é um processo. Mas esse processo, ele só acontece quando a gente cada vez mais e mais se derrama em oração no altar do Senhor. Esse texto que a gente falou aqui, de ser uma comunidade missionária a serviço do povo, é que mesmo que no serviço, se eu for crente e falar, isso eu não vou fazer porque a Bíblia diz que eu não vou fazer, eu vou perder meu emprego, que eu perca meu emprego, mas que eu seja forte e honre o nome de Jesus. O grande problema da Igreja Livre é que a Igreja Livre acha que a gente pode dar o nosso jeito e resolver o nosso problema. E a pior perseguição de todas que existe é aquela que a gente acha que a gente está livre, mas a gente está escravo do nosso próprio cartão de crédito. Não no sentido das contas, mas no sentido de eu tenho problema, eu resolvo. E aí a gente esquece que a única pessoa que resolve os nossos problemas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ser missionário e viver a serviço da igreja. Fiquei bacana, irmã, quer se tornar membro da igreja por causa de um encontro, de uma reunião de célula. O serviço da igreja. Que está intrinsecamente ligado a um genuíno arrependimento. Nós temos que nos arrepender individualmente a cada dia, pois só assim vamos experimentar por adoção, não por mérito, mas por adoção, o ser filho e filho de Deus e graciosamente receber esse poder. Esse poder que é presente em nós. Jesus, o cabeça da igreja, com todo o poder e autoridade, que é derramado sobre cada um de nós. E o texto de Atos, que nós acabamos de ler, nos exorta a nos salvar. O texto de Atos está nos exortando que nós devemos nos salvar. Primeiro, nos salvar de nós mesmos. E nos salvar desta geração perversa. Reunindo-nos cada dia mais e mais aos pés de Jesus Cristo, o Messias. Pois nele, somente nele, através dele, Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos, para que tenha essa mesma finalidade que eu e você temos, que é de participar desse serviço. E faz parte desse serviço se importar com os de casa, que nós vemos, mas também se importar com os de casa que nós não vemos. E aí fica o meu desafio para que você possa vir e ser intercessor por conta da igreja perseguida. Sem fazer merchandising, mas eu acho esse livro muito interessante, fala sobre oração, a verdadeira batalha. Custa R$10, está lá atrás. Da batalha da igreja moderna, tem tido uma luta para viver em oração. Claro que eu não estou falando dos irmãos aqui, estou falando das igrejas lá de São Paulo, porque eu sei que vocês oram de 6 a 7 horas por dia. Mas a falta de oração tem nos afastado da presença de Deus, de ouvir a voz do Espírito, para que o Espírito possa nos ensinar o que é que a gente tem que fazer. Essa é a Índia, um país que é perseguido por conta do nacionalismo religioso. E esse nacionalismo, onde o hinduísmo impera nesse país, que é uma religião bastante complexa e bastante antiga. Uma religião que fica saudando e buscando, coroando outros deuses. E a fonte da perseguição na Índia é o hindu. Então os cristãos têm sido perseguidos para serem persuadidos a abandonarem a sua fé e se tornarem hindus. E como é que acontece essa perseguição lá na Índia? Acontece dessa forma. A exploração dos cristãos pela lei anticonversão. Ou seja, é proibido se converter. Se você se converter, a gente souber, você vai ser repreendido. O aumento do terrorismo hindu sobre a vida dos cristãos daquela região. O boicote sociais nas comunidades cristãs. As igrejas, eles são cortados, a água, a luz,
eles não têm saneamento, são boicotes que o governo faz para quê? Para que eles não recebam, para que eles não tenham todas estas coisas. A restrição de qualquer organização internacional cristã que queira apoiar os nossos irmãos cristãos lá na Índia, eles são proibidos de entrar lá para poder falar. A mídia é sufocada, você não pode falar abertamente de Jesus Cristo na rádio, programa televisivo, nas news, você não pode falar nada disso. E o processo da hinduinização na educação, porque na escola na Índia, as crianças são ensinadas que Jesus é um Satanás. E a esse ensinamento as crianças têm medo de seguir a Jesus porque vão estar seguindo a um Satanás. E aí então tem que as famílias cristãs trabalhar com esta realidade para poder ensinar os nossos filhos que esta não é uma verdade. A ascensão da perseguição aos cristãos na Índia, ela tem aumentado. Se você perceber, em 2000 teve 151 incidente. E quando eu digo incidente, quer dizer uma igreja foi invadida e foi derrubada. Um grupo de cristãos foram assassinados. Não é um bullying qualquer. Um bullying qualquer não é um incidente que está colocado aqui. E se você vê em 2017, 661 incidentes, e em 2008, até o dia 15 de maio, já tivemos mais da metade dos incidentes, quase a metade dos incidentes que nós tivemos em 2017. E de onde é que eu tirei essa informação? No domingo da igreja perseguida deste ano, nós trouxemos 2 indianos ao Brasil, que são pastores na Índia, trabalham para a Missão Portas Abertas na Índia, e são pastores metodistas que estão lá. Então o que eu estou mostrando para você aqui, são os gráficos do pastor Samuel, que eu andei com ele, caminhando, falando nas igrejas, sobre a perseguição que tem nesse lugar. Então quando você ora pela Missão Portas Abertas, o que acontece? Orando pela Missão Portas Abertas, para fazer missão precisa de dinheiro, claro que precisa de dinheiro, mas nós acreditamos que todo ouro e toda prata pertence ao nosso Senhor. Então se você se importa com a causa, e você ora por essa causa, Deus move o que tem que ser movido, para quê? Para que os recursos cheguem, para que a obra e tudo que tem que acontecer, aconteça. E de repente, se você ora por essa causa, de repente vai tocar no seu coração para que você seja uma pessoa que vai ser um colaborador dessa obra. Mas eu não estou aqui para te chamar para ser um colaborador financeiro dessa obra, eu estou aqui para te convidar, irmãos, venha orar conosco, porque você tem que se importar com essa causa. Porque são teus irmãos que passam por essa realidade. E quando a gente tem um programa, a oração, a gente leva Bíblias para a Índia, e quando as Bíblias elas são pegas, vamos ver o vídeo 2? É vídeo de 1 minutinho. Essa foi uma operação de uns parceiros, os Gideões, que vocês conhecem, que levaram os Novos Testamentos para a Índia para poder entregar. E quando uma remessa de Bíblia ela é interceptada, é isso que acontece. A palavra é queimada. Ela é tocada a fogo. Aí a gente tem, voltando para o PPT, aí a gente tem o que a gente faz. Por conta das nossas orações, vai depois do vídeo 2 lá, por favor. Depois das orações pelas Bíblias, se as Bíblias elas são queimadas, o que é que acontece? Nós trabalhamos com treinamento bíblico e capacitação para quê? Para que os pastores fiquem firmes na fé. Porque os pastores indianos, ora pelo que eles passam. Quando eles são identificados, eles são tocados, eles são humilhados. A sua cabeça é raspada, eles são colocados, como no caso desse pastor, em cima de um jumentinho para andar com ele pela cidade, e todo mundo gritando para cima dele, olha um cristão em cima do jumentinho. E esse pastor, ele apanhou também. A filha dele e a mulher dele ficaram escandalizados e morrendo de medo de falarem de saberem que eles eram cristãos e de fazer a mesma coisa com eles. A filhinha dizia, mamãe, eles vão vir bater na gente também? E os irmãos? Quem é que vai se aproximar de um pastor que foi encontrado, que foi trabalhado, que foi escandalizado, que foi bulinado, para se aproximar dele, para se identificar como um cristão também? Assim são tratados nossos irmãos na Índia. Na Índia, quando eles pegam um dos crentes, eles batem. E eles fazem questão de bater na cabeça.
Por quê? Porque se ele bateu na cabeça, se não ocorrer um traumatismo craniano e a pessoa não morrer, ela vai ficar meio desconexa do mundo. E eles fazem isso de maldade. Isso é o imperativo. Se vai bater no cristão, bata na cabeça, porque esse cara não pode continuar falando o que ele tá falando. Esse pastor, ele tinha um ministério maravilhoso diante de Deus, de uma igreja oficial, uma igreja que estava aberta, porque existem as igrejas oficiais, só que os indianos iam para a igreja e pediam oração. E o pastor orava, e ele orar, você sabe o que acontecia? Deus respondia as orações. Olha que interessante, Deus responde as orações, né, irmãos? Deus respondia as orações. E as pessoas eram curadas, as pessoas, os seus problemas eram sanados. E aí então esse pastor começou a ser pressionado pelo governo para não mais procurar as pessoas e não mais falar de Jesus Cristo para as pessoas. Ele falou assim, mas eu não falo para ninguém. Eu estou dentro da minha igreja, as pessoas vêm na minha igreja e pedem para orar. E se uma pessoa pede para orar, eu não posso falar que eu não vou orar. Aí outro dia ligaram para ele e falaram, olha, ele estava sentado na frente da igreja, que é essa a igreja dele, sentado na frente da igreja com a família, o telefone tocou, uma pessoa falando, olha, a gente quer que você ore por fulano de tal, e a gente vai pedir para o fulano de tal ligar para você. Você ora por ele? E aí então o pastor, né, pegou o telefone, era costume levar o telefone, e a gente também, a gente pega o celular e fica andando, né? Acho que não sei, para não acabar a bateria, não sei o que acontece, a gente pega o celular e fica andando para lá e para cá falando no celular, e ele também fazia isso. Então o que aconteceu? Ele pegou o telefone, eu vou orar, o telefone tocou, então ele foi orar. Vamos ver o próximo vídeo? O que aconteceu com o pastor? De mais um minutinho. Aqui está o pastor. E aqui ele está orando já pela pessoa com a qual ele foi chamado por orar. Ele foi morto. Porque pediram para ele não mais falar de Jesus Cristo para as pessoas. Ele disse, as pessoas pedem para orar, eu vou orar. Então prepararam esta cilada para esse pastor. Para que esse pastor não pudesse fazer mais o que ele fez. Assim são tratados os crentes na Índia. Podia contar sobre a realidade da igreja perseguida em vários outros países, mas não é o fórum nesta noite. Que você possa ver isto e ver que a gente não vive esse tipo de realidade aqui nesse lugar. Desculpem porque eu me atrasei. Que Deus os abençoe.